Shalom, shalom, glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigada por esse capítulo 18 de Gênesis, onde o Senhor vai continuar falando aos nossos corações, que cada um discipulador esteja totalmente tomado pelo Teu Santo Espírito, e cada discípulo tomado pelo Teu Santo Espírito, discipuladores falando fielmente tudo aquilo que o Senhor colocou nesse vídeo, e discípulos ouvindo e aprendendo com toda a alegria do seu coração tudo que o Senhor está falando através de nós. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Capítulo 18 de Gênesis. Deus promete um filho a Abraão. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Quando está falando no maior calor do dia, está se tratando, segundo os estudiosos, do período da primavera. Então, o Senhor se apresentou a Abraão, apareceu a ele nos carvalhais de Manre, em plena primavera. Esse local, esses carvalhais de Manre, era um lugar sagrado para eles, desde aquele período que esses carvalhais eram sagrados. E se apresentou a ele, esses anjos, era apresentando-se a Trindade. É uma teofania. Quer dizer, Deus se apresentou ao homem várias vezes com forma de anjos, de anjo. Mas dessa vez é de maneira toda especial, porque são os três, Pai, Filho e Espírito Santo, se apresentando a Abraão, só que em forma de anjo, e o anjo se apresentava em forma de homem. Esses homens eram anjos do Senhor, no caso aí era representando a Trindade. E logo aonde, nos carvalhais de Manre, que era um lugar considerado sagrado. E aí eles se apresentam, Abraão levantou, olhou e eis que eram três homens que estavam se apresentando a ele. Estava em pé diante dele. E ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda no encontro deles. Prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este teu servo. Outra coisa que prova que é uma teofania é que Abraão se ajoelhou e os homens não mandou levantar. Quando eram anjos, simplesmente, que alguém se ajoelhava, eles mandavam levantar. Mas se não mandou levantar dos joelhos, é porque realmente era a Trindade Santa se apresentando a Abraão em forma de homens. Glórias a Deus. Então, vou pedir, aí ele diz, vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Olha o que ele diz, este servo de vocês, dizendo que ele, Abraão, era servo de vocês. Agora imagine, considerando exatamente que eram anjos comuns, mas só que era a Trindade. E eles responderam, faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e disse, amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e entregou a um empregado que se apressou para prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu em pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram e então lhe perguntaram, onde está Sara? Depois que eles comeram, perguntaram, onde está Sara, sua mulher? Ele respondeu, está aí na tenda. Um deles disse, certamente voltarei a você daqui a 1 ano, quer dizer, estão lembrando que era em pleno calor do dia, eles estavam ali, então daqui a 1 ano seria novamente em pleno calor do dia, que quer dizer a primavera.
E primavera é significante para o que ia acontecer com Sara. Ela ia estar com o bebê nos seus braços, na volta deles, no mesmo período, em pleno calor do dia. E era primavera. Primavera era um bom momento para alguém receber um milagre. Alegria em toda a atmosfera, alegria para a pessoa que recebeu o milagre, no caso seria a Sara, que recebeu o milagre de ter um filho depois de velha e sendo estéril. Sara estava escutando essa conversa, não é? Estava atrás da tenda, da porta, e escutou. E Abraão estava atrás. A porta da tenda, ela atrás de Abraão. Ela estava atrás de Abraão, a porta da tenda. Então, ela estava ouvindo. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. E Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres, já não menstruava mais. E era estéril. Imagine que milagre lindo, maravilhoso Deus está fazendo na vida de Abraão. Por isso, Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Sara duvidou, não é? Ela ficou achando muito difícil acontecer isso. Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei e você voltarei a você e Sara terá um filho. Eles repetem, dizem que confirmam que vai ser assim. No próximo primavera, em pleno calor, Sara estaria dando luz a esse filho. E então Sara teve medo e negou, dizendo: não, eu não ri. Ele, porém, disse: não é verdade, é certo que você riu. Olha se alguém pode esconder alguma coisa de Deus. Deus disse que riu é porque tinha rido mesmo, né? Aí agora que ele fala isso, ele agora sai, deu o recado, falou o que tinha que falar, e passam, quando aqueles homens se levantaram dali, acabou de falar, e se levantaram dali, e olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Com gentileza, Abraão está provando aqui que era um que era hospitaleiro, uma das qualidades mais importantes diante de Deus, é ser hospitaleiro, e Abraão tinha essa qualidade ao ponto de ir caminhando, não deixou que ele saísse. Não é assim que nós fazemos, pelo menos no tempo da minha mãe era assim. A visita saía, a gente ia até a porta, andava até mais um pouquinho com ela, como atitude de gentil, de ser gentil. E Abraão fez isso, foi acompanhando eles até uma parte do caminho, e aí eles disseram que não iam ocultar o que eles iam fazer. A primeira missão era declarar o nascimento da criança um ano depois, no mesmo período da primavera, 9 meses depois, certamente, né? E a outra missão era ir para Sodoma. Só que eles ficam, Abraão vai acompanhando, veja como é bom ser hospitaleiro. Por causa de ser hospitaleiro, a gente já pode hospedar anjos e pode receber bênçãos incontáveis. Aqui, quando ele vai acompanhando até o meio do caminho, os anjos, aí eles dizem: ocultarei alguma coisa para Abraão? Eles ficam dizendo: não podemos ocultar nada, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Como eu posso ocultar alguma coisa para ele? Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, apresentando-se em forma de anjos, diz isso, que não ia ocultar, que eles iam fazer em Sodoma para Abraão. Aí eles contam que vão para Sodoma, porque a Sodoma está praticando o pecado de uma maneira que já não dava mais para suportar. Aí Abraão começa a interceder. Você sabe essa parte, Abraão vai começando com 50, perguntando se tiver 50 pessoas lá justas. Aí começou a intercessão de Abraão. A importância da intercessão é muito grande. Vocês verão o resultado aqui de uma intercessão. E aí ele vai dizendo: se tiver 50, Senhor, o Senhor vai matar os injustos com 50 justos nessa cidade? Eu estou falando com as minhas palavras, mas você que vai lendo vai confirmar que é justamente isso que eu estou falando. Só que eu estou falando com palavras diferentes, mas é o mesmo sentido. Aí ele vai falando, Abraão vai pedindo, vai pedindo. Se tiver 45, o Senhor disse: eu não vou destruir se tiver 45. Se tiver 40, não vou destruir. Se tiver
40, 35, não vou destruir. Se tiver 30, não vou destruir. Se tiver 25, não vou destruir. Se tiver 20, não vou destruir. Quando chega em 10, ele para. Em 10 ele para. Se tiver 10, não vou destruir. Mas não tinha. O único justo que tinha era Ló. Mas eles param em 10. Quando chega até 10, Abraão ficou, acho que meio cansado de perguntar a Deus, sabendo que não tinha nem 10 pessoas numa cidade, tudo injusto. E para completar a decepção, não tinha mesmo nenhum a não ser o seu sobrinho Ló. Então, nós vimos aqui esse capítulo 18 falando de um assunto muito importante, inédito, que é a presença da Trindade na terra em forma de homens, para Abraão, aquele que se tornaria o pai da fé. Então, Abraão não foi pouca coisa. Nós devemos entender que ele foi aquele que iniciou a nação de Israel, através dele, dos filhos dele, é que vai ter as 12 tribos de Israel, para formar Israel. E a este homem tão importante para Deus, que era sujeito às mesmas paixões que nós, era pecador como nós, mas Deus o escolheu, porque Deus é soberano, ele sabe o que fazer, é tudo dele, ele escolhe quem ele quer, não adianta você questionar, mas fulano está fazendo isso, fulano está sendo um pastor, fulano está sendo... Deus escolheu, acabou. É soberania de Deus. E aí o resultado, que esse homem que é sujeito às mesmas paixões, teve a visitação da Trindade Santa aqui na Terra, em um lugar considerado também separado, santo, que era os Carvalhais de Manre, e ele teve o aviso que sua mulher ia ter filho mesmo sendo estéril, mesmo tendo já cessado o período de menstruação, e ele vai intercede por Sodoma e Gomorra, e Deus ouve a intercessão dele, tanto houve que não tinha 10 justos, mas tinha um só, que era o seu sobrinho, e Deus salvou. Então você nunca pode desistir de ser um intercessor. Você pode ver a coisa mais terrível da vida, que não tem esperança, mas você não pode desistir da intercessão. A intercessão é tão valorosa que o nosso Senhor Jesus Cristo, depois de tudo que fez por nós aqui na terra, de ter ido a uma cruz, carregar os nossos pecados sobre ele, ao ponto do Pai desampará-lo aqui, que o maior sofrimento de Jesus não foi o sangue derramado, foi na hora que o Pai teve que se afastar dele naqueles, ninguém sabe quantos segundos ali na cruz, quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Então, desse Jesus que passou por tudo isso, até de um minutinho ou alguns minutos, sem o Pai estar presente com ele por causa dos nossos pecados que estava sobre os seus ombros ali na cruz. Sofreu tudo isso, já era para dizer basta, né? Já fiz tudo, para que mais? Fazer mais nada, já fiz tudo, agora eu vou ficar lá com meu Pai, na glória como eu sempre vivi, e pronto, como está lá em Atos 1, capítulo 1, versículo 11, dizendo como ele subiu, não foi? E os varões galileus chegam perto, os anjos chegam perto e vê os varões galileus todos olhando para cima e diz, por que vocês estão assim? Ele subindo, e ele diz assim como ele está subindo, ele haverá de descer, pois esse Jesus, que pagou o preço pelos nossos pecados, que deu a sua vida por nós, passou 33 anos aqui na terra, sofrendo desde a hora que foi colocado no ventre, e agora é tão importante a intercessão que agora, nesse exato momento que você está aqui nesse discipulado, ele está lá nos céus intercedendo por mim e por você. Então, a intercessão é muito valoroso. Eu não sei por que alguém se diz intercessor e põe empecilhos para colocar onde vai interceder. O que é que vai fazer em tal lugar para interceder? O que é que... Não, eu vou interceder aqui mesmo, porque eu não tenho dinheiro de transporte, porque eu não tenho isso, não tenho aquilo, porque eu estou muito ocupada. Meu Deus, Jesus Cristo, depois de tudo isso que fez, ele podia ficar lá só de boa, né? Como Deus, como ele sempre foi e é. Ele só estava aqui 33 anos num corpo humano, mas ele continua sendo Deus. Não agiu aqui como Deus, mas ele continua sendo Deus lá na glória. Para que ficar o tempo todo intercedendo mais? Pois ele está lá intercedendo por nós. Espero que isso seja um exemplo para os intercessores.
Se você receber um nome de intercessor, em nome de Jesus Cristo, reserve o seu dinheiro para ir onde for chamado, porque o intercessor é algo muito importante para Deus. O intercessor pode mudar histórias, pode mudar situações, pode trazer os céus para a terra. O intercessor é algo muito importante para Deus. Você já imaginou você estar na mesma dimensão do Senhor Jesus, ele intercedendo lá nos céus e você intercedendo aqui na terra? Então, se no meio desse discipulado, se vocês que estão aqui sendo discipuladores, encontrar no meio do seu discipulado alguém que é intercessor, lembre para eles, faça um destaque neste dia, onde está se fazendo esta administração, esse estudo, que, pelo amor de Deus, não brinque com coisa séria. Se receber o nome de intercessor, cumpra a sua missão. Não tem que escolher onde vai orar, nem que hora, nem que dia. É uma missão sublime. Aonde é mesmo que é para ir fazer intercessão, dar o plantão para interceder, tal lugar? Lá se vai você com toda alegria, porque o nosso Deus, que está com seu filho à sua destra, o Deus Filho intercedendo, é o mesmo que está intercedendo por você, querido intercessor. Queridos intercessores, ele está intercedendo por vocês. Todo que recebe esse título deve saber que onde você for, a vantagem é para você. Onde você for interceder, a vantagem é para você, porque você tem algo garantido da parte de Deus. Se o Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo, está intercedendo por nós de um modo geral, imagine por aqueles que estão intercedendo na terra, acompanhando a trajetória da intercessão. O que é que ele não faz por você? A Bíblia diz que Jó, quando intercedeu pelos seus amigos, ele estava sofrendo. Sabem da história de Jó? Nós vamos chegar lá, não é? Se todos estiverem sendo fiéis, estudando 3 capítulos por dia em suas casas e um capítulo por semana no seu discipulado, de 7 em 7 dias, tenho certeza que em breve vai chegar no livro de Jó e vai ver do que eu estou falando. Jó, quando ele foi interceder por seus amigos, esqueceu das suas dores, do seu sofrimento, das suas dificuldades, esqueceu as dificuldades e foi interceder pelos amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. A partir daí, tudo de sofrimento de Jó foi retirado quando ele começou a interceder pelos seus amigos. A intercessão é muito séria, muito privilégio. Se você carrega esse nome de intercessor, em nome de Jesus, cumpra. Não recue, não escolha o lugar que você vai interceder. Onde é mesmo que vai me botar para interceder? Ah, é lá naquele lugar. Não, não vou não, não tenho dinheiro para transporte. Ah, não vou não, é muito longe. Ah, não, eu intercedo aqui de casa mesmo. O intercessor deve saber que a importância dele, tanto em casa como no local, é a mesma. Só que ele deve ser obediente. Se foi chamado para interceder no local, ele vai. Não é que a intercessão em casa não vai valer, Deus vai ouvir, mas se vai ouvir, ouve aquele que obedece. Se você é disponível para o lugar onde é chamado, é claro que um dia que você esteja orando em casa, porque não foi convocado para orar em outro lugar, Deus vai ouvir também. Mas se foi convocado para outro lugar, vai, porque é ali que Deus quer que você esteja fazendo a intercessão. Então, em nome de Jesus Cristo, destaque nesse capítulo a intercessão, porque tudo se move através da intercessão, o tempo todo. E Abraão é um exemplo de intercessão, e nós vemos o resultado da intercessão dele com o livramento que houve na vida do seu sobrinho, que nós veremos a partir do capítulo 19. Bem, eu creio que por aqui já dá para nós ficarmos, né? É o capítulo 18 que nós acabamos de comentar, e a leitura feita cuidadosamente pode ser extraído mais algumas lições que Deus pode entregar para o discipulador. Eu faço os comentários, mas os discipuladores devem pesquisar. Nós temos que buscar mais conhecimento através da teologia. Há capítulos que precisam de mais pesquisa, então a fonte confiável que eu tenho abaixo de Deus são os professores da escola Charles Spurgeon. Então, se alguém deseja se aprofundar mais, saber mais sobre o que Deus está falando em cada capítulo, só estar procurando uma escola confiável igual a que eu já procurei. Eu espero que seja a mesma. Escola Charles Spurgeon. É excelente, tem mais de 100 anos de existência e é confiável. A sua teologia realmente tem trazido muito conhecimento
para nós sobre o nosso Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia.